Bom, existem basicamente 4 tipos de bloqueios. E como eu disse aqui no início, eu tive absolutamente todos eles. Todos esses que eu vou mencionar aqui eu tive todos. O que prova que é perfeitamente possível você se livrar de qualquer bloqueio que você tem. O primeiro bloqueio que pode te impedir de colocar na sua cabeça eu sou rico é a falta de desejo de enriquecer. A falta de desejo de enriquecer. Como assim, Fabrício? Como assim falta de desejo? Isso não faz o menor sentido. Pois é. Pode realmente não fazer sentido, mas hoje eu também acho que não faz sentido. Só que há 8, 9 anos atrás fazia muito sentido. Se alguém perguntasse para mim nesse período, Fabrício, você quer enriquecer? Eu falaria, claro que não. Claro que não. Por quê? Na minha cabeça, enriquecer estava associado a algo ruim. Esse ponto, eu chamo esse tipo de crença conflitante. Tá? Crença conflitante. O que é um conflito? É isso aqui. Tá? Quero, mas não quero. Seria bom, mas não tão bom. Seria bom, mas vai ter algo de ruim. Esse é o conflito. Tem pessoas que nem têm conflito, como era o meu caso. Era só ruim. Você quer enriquecer? Não. Eu era 100% consciente que eu não queria. Esse é o pior dos casos. Agora, tem pessoas que acham que querem. Ah, não, eu quero, claro que eu quero. Conscientemente, mas talvez lá no subconsciente, não. Vou te citar alguns exemplos aqui de crenças conflitantes. Todo rico só ficou rico porque ele passou a perna em alguém. Porque ele foi desonesto, porque ele explorou alguém. Você já ouviu muito isso? Talvez isso ainda faça sentido para você, ou talvez você tenha ouvido muito isso quando você era criança. Se for o caso, o que essa crença traz? Traz a ideia de que enriquecer é algo ruim. Enriquecer é algo ruim. Por quê? Eu não quero ser explorador. Eu não quero passar alguém para trás, ser desonesto. Mas se no meu subconsciente existe essa crença, embaixo da minha casa pode ter 1 tonelada de ouro, que eu dou um jeito de perder aquilo. Então esse é um tipo de crença conflitante. Outro tipo. Cara, você precisa só do mínimo para sobreviver. Para que você quer tanto? Para que você quer tanto? Caixão não tem gaveta. Para que você quer? Você tem que ter o suficiente aí para ter sua casinha, seu carrinho e tal, e tá tudo bem. Você tem que querer isso. Faz sentido isso para vocês? Já ouviu muito disso? Eu chamo isso de a maldição do suficiente. A maldição do suficiente. Aquela coisa de, não, você tem que ser só. Outro tipo, dinheiro não traz felicidade. Ou, quando existe essa crença, é aquela ideia de que quem é rico é infeliz. Quem é rico é infeliz. Ah, quem é pobre é mais feliz do que quem é rico. Isso aqui é uma mentira mais cabeluda do que essa. Como assim? Eu até digo, se isso fosse uma verdade, no mundo a maioria das pessoas seriam felizes. Por quê? A maioria das pessoas são pobres. Então, se a questão fosse essa, outro tipo de crença, uma das principais. Deus não gosta de quem é rico. Deus não quer que você seja rico. O dinheiro é o mal no mundo. Não ajunte tesouro na terra. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus e qualquer outra coisa do tipo. Esse tipo de crença faz com que, se Deus é algo importante para mim e tal, e eu penso assim, isso vai me afastar do dinheiro, porque, não, Deus não quer que eu chegue lá, Deus não quer que eu prospere. Tá entendendo? Você quer ver uma crença que eu tinha? E que eu até, assim, olha, eu faço
sessões individuais, né, para ajudar pessoas a identificarem e eliminarem crenças limitantes e criar uma mentalidade de riqueza. Inclusive, aqui abaixo tem um link onde tem os detalhes sobre como funciona a sessão Destrave Sua Prosperidade. Se você gostaria que eu te ajudasse pessoalmente nesse sentido, tem um link aqui para você ver os detalhes. E com essas pessoas que eu ajudo individualmente, eu até hoje não encontrei ninguém que tinha essa mesma crença que eu, que era uma crença muito idiota. Que era medo de pagar impostos. Medo de pagar mais impostos. Quando que eu tinha essa ideia idiota? Um dos negócios que eu já tive foi a venda de relógios pela internet. E eram relógios considerados de luxo, né? Não eram relógios extremamente caros, mas eram relógios ali de R$1.000, de 800, né? Então não eram relógios, né? Um relógio qualquer, vamos dizer assim. Era um negócio espetacular. A margem do negócio era maravilhosa, enfim, era um negócio espetacular. Só que o que acontecia? Na época, a minha empresa era enquadrada no MEI. Né? O que é o MEI? É microempreendedor individual. E quando você está enquadrado lá no MEI, você tem um limite do quanto você pode faturar. Se você passar daquele faturamento, você vai desenquadrar, e você vai para o Simples, e aí você vai precisar pagar impostos. No caso do MEI, eu pagava lá, eu acho que na época era R$35 por mês, alguma coisa do tipo. Se eu fosse para o Simples, eu ia começar a pagar, eu não sei, talvez 10%. Olha que loucura. Quando eu via que estava chegando próximo ao valor limite, eu falo, não, tem que parar de vender, tem que parar, não, porque senão vai... Olha que burrice. Olha que asno, que coisa de idiota. Beleza, eu vou pagar 10% de imposto. O que era melhor? Eu vender 5 mil e não pagar imposto, ou eu vender 20 mil e pagar 2 mil de imposto? É óbvio, né? É óbvio que vender 20 mil, ou 30, ou 50, ou 100, era muito melhor. Só que a minha mente limitada na época achava que, não, eu não quero pagar imposto, isso é um absurdo, isso é um roubo, isso é isso. Crença conflitante. Então, existem várias aqui, tá? Várias. Tem uma que eu chamo a síndrome da ajudinha. Pô, todo mundo vai me pedir uma ajudinha. Se eu enriquecer, poxa, todo mundo, aquele meu parente, aquele amigo que eu já não vejo há muito tempo, nossa, todo mundo vai vir aqui, vai querer. Tudo isso, todas essas questões que eu estou te trazendo, são crenças conflitantes. São crenças que dizem o seguinte, cara, enriquecer não vai ser 100% bom. E se enriquecer não tiver associado a algo 100% bom, você não vai chegar lá. Tá claro isso? Bom, então, crença conflitante é um tipo de bloqueio. Ela inibe o desejo. Outro tipo de crença que é muito comum, muito conhecido, é a crença do não merecimento. O não merecimento, até tem o livro Segredos da Mente Milionária, ele fala sobre termostato financeiro. O que é isso? É um limite que você tem aqui na sua cabeça, que é o merecimento, que ele não te deixa passar desse limite. E se você passar, dá um jeito de voltar para cá. Isso aqui é muito comum com as pessoas, por exemplo, eu atendo muitas pessoas que já não estão mais no nível de subsistência, né? Que já está ali, fazem 10, 15, 20, 30 mil reais por mês. Mas parou por ali. Por que ela parou por ali? Porque o nível de merecimento dela está ali. Ó. O nível de merecimento está o seguinte, cara, você pode ter até, né? Você pode viajar de vez em quando, você pode ter um carro bom, você pode ter isso, mas você ter R$1 milhão, aí não, aí já o merecimento não chega até ali. E eu vi tantas vezes em mim essa questão do não merecimento, mas tantas vezes, depois que eu não sabia que era isso, né? Eu não sabia que era não merecimento. Só depois que eu fui entender. Só depois que eu fui entender que era isso. Tinha por exemplo, eu vou te contar 2 exemplos aqui relacionados ao que eu tinha de não merecimento, pode ser que fique claro para você, né? Talvez você já tenha até tido experiências similares. Teve uma época que eu já tinha entendido como funcionam esses assuntos, né, etc. Tinha entendido assim, conscientemente, né? E aí, nessa época eu trabalhava como consultor para lojas virtuais, então eu já tinha tido
uma loja de relógios da internet, já tinha tido uma loja de perfumes. Então, eu entendia sobre isso. Só que o que aconteceu? Aí, na época, eu tinha um ganho médio de R$3.000, tá? Esse era o meu ganho médio. Aí, eu fiz um orçamento para uma pessoa me procurou e falou, Fabrício, eu quero fazer isso, isso, isso na minha loja virtual, etc. Eu falei, não, beleza, isso aí vai custar R$25.000. E era um contrato de 3 meses. Ou seja, eu estava acostumado com 3.000, ali eu iria receber 8.000 e alguma coisa. O que aconteceu? Eu fiz o serviço no primeiro mês, recebi R$10.000 e depois simplesmente não terminei de fazer. Por que você terminou, Fabrício? Porque você não sabia? Não, sabia exatamente tudo. Você ficou doente? Não. Não. O que aconteceu? Eu não tinha o merecimento suficiente. Eu não tinha o merecimento suficiente. O meu merecimento era de 3.000 por mês. Quando eu recebi 10, não, parou aqui. Não, como assim eu vou receber 8.000? Não, tá errado isso. Olha só, parece loucura, né? Mas foi o que aconteceu. Um outro exemplo, poderia citar vários, mas só mais um. Isso foi antes desse caso, inclusive. Eu trabalhava com a venda de, não só a venda, mas também instalação de câmeras de alarme, de câmera de segurança, alarme, enfim, coisas relacionadas à segurança eletrônica. O que aconteceu? Nesse período, eu tanto fazia instalação dos equipamentos como a venda, né? Comprava os produtos mais baratos pela internet, na época não era tão comum assim, nem todo mundo comprava pela internet como é hoje. Não era incomum eu receber R$1.000 em um dia, ter um lucro de R$1.000 em um dia. Isso aí a gente está falando de 9, 10 anos atrás. Só que o que acontecia? Se eu fizesse um serviço e recebesse R$1.000 na segunda-feira, eu não trabalhava o restante da semana. Por que não tinha serviço? Não, podia ter. Só que se tiver, eu arrumava um jeito de não ir. Por quê? Porque se eu fosse, eu iria extrapolar o meu nível de merecimento. Imagina se eu fizesse isso consistentemente. R$1.000 por dia, 5.000 na semana, 20.000 no mês. O meu merecimento era de 3. Então, esse é um segundo tipo de crença. Existem várias formas de você identificar. Não é tão simples de você identificar tudo sozinho, tá? Já te adianto, não é simples. Por isso, repito, aqui abaixo tem um link para você conhecer a sessão Destrave Sua Prosperidade, onde eu te auxilio nesse sentido. Durante cerca de 1 hora e meia, a gente fica ali para destrinchar tudo que tem na sua mente, tudo que você já passou, tudo sobre a sua infância, tudo relacionado a dinheiro, para entender que tipo de bloqueio que você tem. O bloqueio do não merecimento, ele é um dos piores, tá? Porque ele é escondido. Ele é um bloqueio que ele não faz sentido. Como assim eu não vou me sentir merecedor? Mas sabe o que eu percebi? Quando eu entendi essas questões, quando eu era da religião que eu era, por que eu estou fazendo aqui de telefone? Eu fazia orações, e eu lembro, né, eu fazia oração assim, não sei o que, sei que não mereço nada, sei que não mereço nada, sei que não mereço nada, sei que não mereço nada. Quantas orações eu fiz ali até os meus 20 e poucos anos, 26, 27, eu acho, quando eu saí. Milhares. Eu não mereço nada, eu não mereço nada, eu não mereço nada, eu não mereço nada, eu não mereço nada. E daqui a pouco a gente vai ver como que você resolve essas questões, como que você de fato programa sua mente para enriquecer. Eu vou falar sobre isso com você daqui a pouco. Mas quando fica claro isso, poxa, eu usei o princípio da repetição o tempo inteiro. E a repetição é uma das formas de algo entrar na sua mente. Entende? Existem algumas formas, tá, de você entender se você sente ou não, se você tem ou não problemas com o não merecimento. Uma das características, aqui, nesses próprios exemplos aqui que eu te dei, já dá para você talvez se identificar, mas, dificuldade em guardar dinheiro. Normalmente é uma característica de não merecimento. Tudo tem que ser difícil. Valorização extrema do difícil. Tudo
Não, se algo veio fácil, vai fácil. O negócio é a dificuldade. Não aceitar o fácil. Característica de não merecimento. Tudo é na luta, tudo é no sacrifício, tudo é no não merecimento. Não aceitar ser destaque. Se alguém te elogia, se alguém fala que você é ótimo no que você faz, fala que você tá bonito, que você tá bonita, você não aceita, você fala, não, meu Deus, não me elogie. Não merecimento. Dificuldade em receber presentes. Uma pessoa te dá um presente, você não precisa, pelo amor de Deus. Aí pode ser presente, pode ser receber ajuda, não aceita. Ou se aceita, sente em dívida, tem que ir lá e retribuir de alguma forma, tem que ir lá e dar alguma coisa em troca ali para a pessoa. Não merecimento. Dificuldade em desfrutar. Dificuldade em desfrutar. Mais um exemplo. Eu gosto muito de dar meus exemplos aqui. Né? Primeiro, para mostrar, como eu disse, que todas essas questões foram coisas que eu realmente passei, mas para você ir percebendo. Talvez na hora que eu fale aqui, talvez você fale, nossa, eu tenho isso também. Quando as coisas começaram a melhorar para mim, e por isso que eu falo que às vezes o seu merecimento tem níveis, quando as coisas começaram a melhorar, eu fiz a cota de um clube aqui da minha cidade. É um clube que é considerado de alto padrão. Na época acho que era 12 mil reais. Agora acho que está 17, se não me engano. Então, hoje, você paga 17 mil como joia, né? Fora uma mensalidade lá. E ainda tem que esperar um tempo. Não é simples. Beleza. Isso foi na época que o meu filho nasceu. Logo depois que ele nasceu, já pensei, pô, eu preciso aqui, né, de um lugar para levar meu filho para brincar, etc. Beleza. E esse trabalho que eu faço, eu posso fazer de absolutamente qualquer lugar. Né? Eu posso gravar vídeo de qualquer lugar, eu posso atender as pessoas de qualquer lugar. E eu comecei a ir nesse clube e a trabalhar de lá. Só que o merecimento começou. Pô, como assim? Na época eu devia estar fazendo 10, 15 mil reais por mês. Cara, como que eu estou fazendo isso? De bermuda, de chinelo, de camiseta, vendo as crianças brincando. Não, tá errado. Tá errado. Não, isso não é assim que se ganha dinheiro. Tem que ser difícil. Pô, tá muito fácil aqui, tem alguma coisa estranha. Isso tá junto com a questão relacionada a desfrutar, né? Eu até tem um vídeo que eu fiz recentemente que eu falo sobre isso. Antigamente, quando eu pensava em feriado, domingo, eu pensava, poxa, que beleza que chegou, porque aí eu vou poder trabalhar bastante, eu vou poder... Hoje não. Ah, é feriado? Ou vamos emendar. Por quê? Isso é merecimento. Isso é falar, quero mais disso. Mais disso, por favor. Mais disso, por favor. Tá claro? Então, não merecimento é também algo que pode impactar muito, é o segundo bloqueio. Terceiro é o bloqueio relacionado à capacidade. Esse talvez seja um dos mais simples de você conseguir identificar. Né? O quanto você se sente capaz de ganhar. Imagina o seguinte, daqui a 3 meses, 6 meses, qual que é uma meta que você considera plausível? Né? Isso aí dá uma ideia do quanto você se sente capaz. Então, por exemplo, se eu te falo 100 mil reais por mês, é algo inimaginável? 50, 30, 10, 5? Para mim, em algum momento, 5 mil reais por mês era inimaginável. Se isso também é para você, você tem problemas de capacidade, você não se sente capaz disso. E você nunca vai chegar em um local maior do que, mais longe do que você considera ser capaz, não tem como. Impossível, impossível, impossível. Então, capacidade é outra coisa que você precisa trabalhar. Último bloqueio. Isso aqui não vamos dizer que é necessariamente um bloqueio, tá? Só que, o que acontece? Quando eu falo com você, né? Programar o subconsciente para enriquecer. O que é isso? É você ter a consciência, eu sou rico. É você sentir, eu sou rico. Né?
Isso está relacionado à sua identidade. Ou seja, quando você tem uma identidade de riqueza, a identidade é o eu sou. Né? Você já ouviu muitas vezes o eu sou isso, eu sou aquilo, é o poder do eu sou. Você já ouviu isso várias vezes, com certeza. E talvez você você nem precisa falar eu sou, mas é como você se vê. No que diz respeito aqui à questão financeira, eu sou pobre. Você se identifica como pobre? Enquanto você se identificar como pobre, adivinha, você vai ser pobre. Enquanto você se identificar com classe média, você vai ser classe média. Enquanto você se identificar com eu sou um fracasso, você será um fracasso. Ah, exatamente assim. Só que qual que é a questão? Muitas das vezes você já quer ir direto, né? Ah, eu quero transformar aqui como eu penso, como eu vejo, eu quero ir aqui no eu sou, mas às vezes não é isso. Como é que eu vou sentir eu sou rico se eu não me sinto merecedor de ser rico? Não faz sentido. Então, todas essas questões é preciso ser trabalhadas antes. Vamos recapitular então. Quais são os 4 bloqueios? Falta de desejo. Porque tenho crenças conflitantes que dizem que enriquecer é ruim. Segundo, crenças de merecimento. Não me sinto merecedor. Terceiro, crença de capacidade. Quarto, a crença de identidade. Como eu me vejo. A partir da conversa aqui, do que eu vou falando com você, pode ser que você já consiga identificar. Caso você queira uma ajuda profissional nesse sentido, toque aqui e conheça a sessão Destrave Sua Prosperidade, onde eu te ajudo com isso de forma individual.